Concluiu? Sim. Conceda a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, só uma questão de ordem aqui, uma sugestão redacional. Eu ouvi vários colegas aqui reclamando de excessos, principalmente de ações de improbidade, e embora a ação de improbidade administrativa seja essencialmente importante, cada um de nós, eu creio, que conhece, eu conhecia mesmo antes de ingressar na política, conhecia alguns casos em que realmente o tratamento foi abusivo e houve erros. Também a possibilidade de erros judiciários. Mas nós temos que pensar também a outra face da moeda, em que, para algumas pessoas, senador Portinho, é desejável que haja um banimento mais amplo possível da vida pública. Então, quando nós falamos na lei da ficha limpa, que a condenação criminal afasta apenas por 8 anos, vamos perguntar nas hipóteses que a gente está vendo hoje em dia, senador Everton, do tráfico de drogas, de crime organizado, se infiltrando não só no domínio econômico, mas se infiltrando igualmente essa questão do Moro, não estava? Nas eleições, na política. Vamos pensar aqui um exemplo paradoxal de que um grande líder de organização criminosa, um Fernandinho Beiramar, um Marcola, simplesmente cumpra a pena e, em seguida, ele poderia já se eleger, porque a pena foi muito longa e ele teria cumprido esse período de 8 anos. Então, muito embora existam esses casos de pontuais excessos, que o projeto visa coibir e trazer uma racionalidade, a sugestão seria uma emenda aqui de redação, uma sugestão de redação ao relator, fazendo um diferencial desses casos, para que a condenação, no caso de condenação de crimes graves, o período de 8 anos siga-se após o cumprimento da pena. Porque senão nós abrimos a porta da política para criminosos, e aí nós estamos falando não só de crimes contra a administração pública, mas de traficantes, de lideranças do crime organizado. E do outro lado nós estaríamos anulando a lei da ficha limpa, porque durante o cumprimento da pena, os direitos políticos do condenado já estão suspensos. Então, para esses casos mais graves, presidente Davi, a sugestão é que os 8 anos contem ali. Isso é possível por uma emenda de redação que nós conversamos ali anteriormente, porque nunca foi o propósito da Câmara e nunca foi, na minha interpretação, o propósito do Senado permitir que condenados por crimes gravíssimos pudessem concorrer às eleições, e aí para esses indivíduos é necessário nós termos um prazo mais longo. Então, eu já passei a proposta, a sugestão redacional, ela afeta apenas a linha E, não trata de questões de probidade, mas apenas de condenações criminais. Não sei se o relator quer que eu leia ou já tem a redação aí. Pode ler, é importante. Tá. Vai deixar registrado. Então, só um minuto. Eu estou de acordo, senhor presidente, se for possível acatar. Obrigado, líder Portinho. É um desdobramento analítico do dispositivo. Me parece amplamente possível que isso seja tratado como uma emenda redacional, assim, porque já se acelera a tramitação da lei, né? E tenho certeza que a Câmara não quer que Marcola, Fernandinho Beiramar, personagens dessa espécie possam concorrer em algum momento às eleições, que fiquem apenas banidos dessa possibilidade por 8 anos. Então, a redação sugerida para a linha E: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, pelos crimes contra a economia popular, fé pública e o patrimônio público, contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência, contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais para as quais a lei comine pena privativa de liberdade, de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para exercício de função pública. E desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra a administração pública, de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores, tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo, hediondos, de redução à condição análoga de escravo, contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Para esses condenados, sinceramente, presidente, quanto mais tempo ficar afastado da vida pública, tanto mais seguro nós vamos estar
a política afastada do mundo do crime. Então, é a sugestão redacional que eu faço, senador Everton.